Shalom, Deus seja louvado. Pastor Anderson Dias. Dando continuidade ao livro Generais de Deus, John Alexander Dowie. Pouco depois de suas renúncias, ele foi convidado para pastorear a igreja congregacional de Manley. Dowie aceitou o convite e foi calorosamente recebido. Contudo, mais uma vez ficou incomodado com a falta de arrependimento das pessoas e da insensibilidade delas à palavra de Deus. Desta vez, porém, permaneceu no pastoreado. Sua congregação era pequena e, por isso, tinha tempo disponível para separar tempo para continuar seus estudos e receber orientação de Deus. Com o passar do tempo, Dowie continuou a sentir uma agitação incessante em seu espírito. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, mas não fazia a menor ideia de onde ou como esse chamado seria concretizado. John Dowie começou a desejar igrejas maiores e logo surgiu uma oportunidade para ele pastorear um grande grupo em Newton, um subúrbio de Sydney. Assim, em 1875, mudou-se mais uma vez. E mesmo que não soubesse naquela época, essa mudança lhe daria a revelação que faria deslanchar seu ministério em âmbito mundial. Venha depressa, Mary está morrendo. Durante o tempo em que estava pastoreando em Newton, uma epidemia mortal varreu a região, especialmente nos arredores da cidade de Sydney. As pessoas estavam morrendo a uma taxa tão elevada que a população ficou totalmente paralisada de medo e pavor. E em apenas algumas semanas, nesse novo cargo, Dowie já havia realizado mais de 40 cultos fúnebres. Enfermidade e morte pareciam estar espreitando a cada esquina. Toda essa tragédia atingiu o coração de Dowie de maneira tão extrema que ele foi buscar respostas imediatas. E ele sabia que só encontraria tais respostas na palavra de Deus. Veja o sentimento de tragédia que se pode perceber nas palavras escritas pelo jovem pastor. Sentei-me em minha sala de estudos na casa pastoral da igreja, a igreja congregacional em Newton, subúrbio da Austrália. Meu coração estava pesado, pois acabara de visitar mais de 30 pessoas do meu rebanho que estavam enfermas e à beira da morte. Além disso, já tinha feito mais de 40 cultos fúnebres de parentes dessas mesmas pessoas. Onde estava aquele que curava as dores dos seus filhos? Nenhuma oração pedindo cura parecia chegar até seus ouvidos. Contudo, mesmo assim, eu sabia que suas mãos não estavam encolhidas. Aquela situação era como se, às vezes, eu mesmo pudesse ouvir o triunfante escárnio dos demônios cochichando em meus ouvidos enquanto falava as palavras cristãs de esperança e consolo àqueles que em luto. Doença, terrível fruto do pai diabo e da mãe pecado, estavam afrontando e destruindo, e não havia nada que livrasse o povo. E ali, assentado e com a cabeça baixa, cheio de tristeza por causa de seu rebanho angustiado,
permaneci até que as lágrimas amargas desceram para aliviar o meu coração destroçado. Orei para que recebesse alguma palavra. Então as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, registradas em Atos capítulo 10, verso 38, passaram em minha frente como uma luz brilhante, mostrando Satanás como destruidor e Cristo como aquele que cura. Minhas lágrimas cessaram, meu coração se fortaleceu e vi o caminho da cura. Então eu disse: Senhor, ajuda-me a pregar a Tua palavra a todos aqueles que estão morrendo ao meu redor, e mostre a eles que o diabo é quem traz a doença. Contudo, Jesus continua sendo aquele que cura, pois Ele continua sendo o mesmo hoje. Ouvi tocar a campainha e fortes batidas na porta de entrada. Eram 2 mensageiros ofegantes que disseram: por favor, venha depressa, Mary está morrendo. Venha fazer uma oração. Saí correndo de casa pela rua abaixo e até me esqueci do chapéu. Cheguei às pressas no local e entrei no quarto onde estava a jovem. Lá estava ela deitada, gemendo e rangendo os dentes em agonia, em intensa luta contra aquilo que a estava destruindo. Olhei para ela e senti meu coração se incendiar de revolta. E, de forma estranha, algo aconteceu. Percebi que a espada que eu precisava ainda estava em minhas mãos, e eu jamais iria largá-la. O médico, um bom cristão, andava silenciosamente de um lado para o outro do corredor, e dentro de alguns instantes parou ao meu lado e disse: Sr. Dower, os caminhos de Deus não são muito misteriosos? Caminhos de Deus? Exclamei. De maneira nenhuma. Isso não é coisa de Deus, é ação do maligno. E já está na hora de clamarmos por aquele que veio destruir as obras do diabo. Ofendido pelas palavras de Dower, o doutor saiu da sala. John voltou-se para a mãe de Mary e perguntou-lhe por que ela havia mandado chamá-lo. Quando ela lhe disse que gostaria que ele fizesse uma oração de fé pela filha, ele aproximou-se da cama, inclinou a cabeça e clamou a Deus. Naquela mesma hora a garota ficou imóvel e sua mãe perguntou ao pastor se a filha estava morta. Dower respondeu: não, ela vai viver, a febre já passou. Poucos instantes depois, a jovem estava sentada na cama comendo. Ela pediu desculpas por ter dormido tanto e disse a todos com grande entusiasmo que estava se sentindo muito bem. E assim que o pequeno grupo agradeceu ao Senhor pela cura, Dower foi até o outro quarto, onde estavam outro filho e outra filha, também doentes. Orou por eles e também foram instantaneamente curados. Poucos instantes depois, a jovem estava sentada na cama comendo. Ele pediu desculpas por ter dormido tanto. Ela pediu desculpas por ter dormido tanto e disse a todos com grande entusiasmo que estava se sentindo muito bem. E assim que o pequeno grupo agradeceu ao Senhor pela cura, Dower foi até o outro quarto, onde estavam outro filho e outra filha também doentes. Orou por eles e também foram instantaneamente curados. E daquele momento em diante, no que disse respeito à congregação de Dower,
a epidemia foi totalmente afastada. Nenhuma outra pessoa do rebando de John Dowie morreu por causa daquela epidemia. Como resultado desta revelação, o grande ministério de cura de John Alexander Dowie foi finalmente anunciado. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.